A Odete vai tocar sábado, no Forte de São Diogo, ali do lado da Grande Hotel da Barra, o hotel histórico também. Vai ser de que hora até que hora? É o aniversário, vou tentar fazer uma comercial, é o aniversário da vereadora Larilson, enfermeira, nadadora da saúde, ex-ministro de saúde, que está fazendo aniversário e convidando os amigos. O espírito do pôr do sol, mas a organização da festa marcou para as 16 horas. Mas no horário de verão, 16 horas, tremendo sol, acho que na próxima vai começar lá pelas 5, por aí. E aonde vai ser feito? Eu vou lembrar, né? Nossa, a gente ensina o artesanato Mauá, Porto da Barra. Porto da Barra, ali na Grande Hotel da Barra. Olha só. Esperemos o quê? Bom, deixa eu já. Pela quantidade de pessoas, a gente já avançou muito. Olha, eu acho que a gente está numa situação, na minha opinião, de forma muito desesperadora do ponto de vista da mobilização, que é o que eu sempre percebo que ele se ressente assim, muito quando a Assembleia está vazia e tal. Eu, talvez pelo tempo, de tantas assembleias cheias e vazias, e nem sempre isso correspondeu necessariamente a um momento ruim de luta ou bom de luta, né? Não necessariamente a Assembleia mais cheia ou mais vazia. Então, eu acho que a situação não assusta. O principal que a gente tem que observar são outros elementos da situação que a gente vive, da condição que a gente vive hoje. Então, a gente tem elementos ruins na avaliação da situação do movimento médico, hoje tem. A gente vira e mexe, hoje ninguém falou, mas tem a coisa da heterogeneidade das exceções de cooperativa, de pessoa jurídica, dos antigos, históricos cesarianos, municipalizados, por outro lado. Então, tudo isso, essa diferença, de exceção, dificulta um pouco a gente se juntar para fazer o movimento, para lutar. Dificulta, é um elemento negativo. Talvez seja até o único nessa conjuntura, né? Em outras conjunturas a gente teve isso, uma certa heterogeneidade, porque a heterogeneidade também não se dá somente no vínculo interno da relação do médico com a cesárea. A heterogeneidade também se dá no próprio médico, né? Um médico que é caracteristicamente o médico do serviço público, então tem um padrão de remuneração X, mas dentro desse mesmo serviço e com o mesmo tipo de vínculo, vamos dizer, estatutário, tem outro médico que tem o serviço público ali como um elemento pequeno na renda mensal dele, quando ele tem atividades privadas, não é? Assim, onde ele ofere rendimentos maiores. Então isso também provoca uma certa realidade. Então, e sempre teve isso, talvez tenha tido isso até mais no passado, né? Talvez hoje haja, desse ponto de vista, uma certa homogeneização, vamos dizer, uma proletarização, né, dos colegas. Então, isso é um fator negativo que já existia, mas no passado a gente tinha fatores muito mais pesados, que era, por exemplo, o governo autoritário, que dificultava a mobilização, que amedrontava, não é isso? Que cooptava, que trazia os médicos, assim, de certa forma, sob um controle, né, rígido de ameaças, de punições, etc. Não só o governo aqui, mas o clima geral do país. No passado, não muito distante, não propiciava muito as mobilizações. E tínhamos um sindicato também que era pobre, né? Muitas das maiores mobilizações, das vezes mais radicalizadas, até para perto das emergências. Eu me lembro, Chicão, outras pessoas que estão aqui, lembra de ser relato também, de que o sindicato não tinha uma sede própria, tinha uma sede alugada, mesmo assim, Mambembe, né? Primeira greve de emergência que a gente fez, tinha quase um par de euros a sede do sindicato para ser alugada, não tinha dinheiro em caixa, a gente tinha cerca de 300 médicos sindicalizados e todo ano a gente tinha que mandar os boletos para que os médicos pagassem, né? A gente ficava assim apreensivo, a cada ano a quantidade de boletos, a resposta era menor, né? Você mandava 1000 boletos, quando voltava 800 pagos, depois 700, eu me lembro do número 300, porque foi a última vez que eu me lembro disso, né? E eu me lembro até de um episódio de uma reunião, o sindicato ainda era ali na Francisco Ferrari, atrás do Colégio Central, em que Celso Cotrim, que era o presidente do sindicato na época, propôs uma reunião que tinha uns 5 diretores, né? Me lembro até todos, mas não para não perder tempo, um deles era o Alberto Sampaio, que foi totalmente. E Celso, preocupado com a segurança sindical, vamos
vamos demitir uns 2 funcionários, vamos fazer não sei o que lá, enxugar, deixa o sindicato, pelo amor de Deus, ele vai ter que ele não ouviu, rapaz, vamos enxugar, ele já para fechar o sindicato. Ele tem que ir para a rua, brigar, lutar, chamar os colegas para salvar o sindicato. E por coincidência ou não, o fato é que poucos meses depois, pouco tempo depois, interrompemos aquelas 2 greves grandes, né, com emergência, onde a gente, sem dinheiro nenhum, pelo contrário, com as dívidas normais, habituais, né, também sem grandes dívidas, a gente investiu na mobilização, outdoor, televisão, a gente não tinha. Objetivamente a gente não tinha. Dizia, não, os colegas vão responder, vai fazer movimento, quando tiver na Assembleia, a gente vai ter um desconto extra, vamos, a partir daí, conseguir que o Estado desconte do salário do médico e recolha para o sindicato. Tudo isso era apenas um sonho, uma ideia. Hoje é uma realidade, já é uma realidade, né? Que é o que segura exatamente assim, a estabilidade financeira do sindicato. Mas não tinha mais nada, e fomos na primeira greve, frustrou, e a gente acabou conseguindo, a parte da luta, superando essas dificuldades, conseguindo isso. Né? Me lembro que uma das greves, a greve foi até de emergência mesmo, né? O Benito Coelho. E vou dizer, naquela época o Benito Coelho era o sucessor do governo de Joaquim Pires. O fundamental, o clima, e as pessoas que estavam, pelo menos na Secretaria de Saúde, né, era um clima aberto também, tal como hoje, né? Era Evaldo Pina Ribeiro, secretário, verdade? O chefe de gabinete dele era Cobé Martins. Antes tínhamos o Luiz Humberto, que saiu junto com o Valdir. Então era mais ou menos isso. Então, um governo que era, vamos dizer assim, meio de esquerda e tal, que tinha uma expectativa que respondesse à necessidade da saúde, mas que a gente tinha que lutar do mesmo jeito, né? Porque acabou no final do país e do Estado era o mesmo. Era aquele sistema que não respeita os pobres, né? Esse sistema que a gente vive hoje aqui. Mas o fato é que hoje, assim, nessa greve interessante, chegou no ponto de quase exaustão, depois de quase um mês de greve, que surgiu. Eu estou falando aqui porque todo mundo se permitiu falar e desabafar, eu também vou fazer. Ela tem uma história aqui também. E vale a pena recordar. O movimento o movimento às vezes chega no ponto em que a gente pensa que vai sucumbir, né? E foi nesse dia que as assembleias antigas e abseias da pandemia, que surgiu Cortizo, Cirilo Cortizo, com a neurologista, na época era presidente da sociedade, e que disse, não, isso não pode acontecer. Você acha que ele botou 9 meses no elevador lá, no Hospital Santa Amaro, e perguntou, conversaram, então vamos fazer alguma coisa. Eu sei que ele juntou o que ele chamou de notáveis, né, e botou na mesa ali, não recebe, doutora saudosa Maria Tereza Pacheco, doutor Jesuíno, saudoso também, e tantos outros saudosos, assim, que ele conseguiu regimentar, assim, pessoas expoentes, né, da medicina, professores, decanos e tal, e estabeleceu aí um conselho que ele chamou de Conselho de Curadores. Eu sei que todo mundo tirou essa palavra dessa ideia. E curadores, eu sei que ele juntou um monte de gente, trouxe à época o presidente da MB, era Nassif, não é isso? Todos, nem lembrava do Nassif, que era morrendo também, então ele teve essa capacidade. Trouxe aqui a Bahia num dia em que ele organizou esse movimento, que era um movimento, assim, era um movimento de apoio à greve dos médicos pobres do Estado. Certo? Conseguiu aprovar um dia de paralisação dos consultórios em apoio ao movimento da CESAR. E nesse dia procuramos o governador, o movimento procurou, conseguiu falar, né, com o governador, mas também sem sucesso. Mas esse movimento foi e acabou, né, 10 salários mínimos para resumir. Mas voltando para hoje, que foi vitorioso, não existe inflação, esse movimento que foi fechado assim em julho, mais ou menos, e o salário de 10 salários mínimos passou a vigorar mais ou menos em agosto ou setembro, isso de 1990, mas com a inflação, quando chegou o governo CM em janeiro de 91, a CM de volta no cenário, esse salário estava em 3 salários mínimos e correndo com a inflação, né? E aqui teve outra grande exceção. Mas voltando para hoje, já fechando, eu quero dizer o seguinte, olha, eu acho que a gente está o tempo todo com a necessidade de lutar e sempre com a possibilidade de lutar. Já se disse, né? Onde há exploração, há resistência, não tem para onde correr. De algum jeito, da maneira correta ou da maneira incorreta. Né? Há resistência. Eu, carro, posso ter errado, penso que as pessoas, essas crianças que estão quebrando os vidros dos carros, assaltando as pobres senhoras, né? É uma resistência completamente equivocada, mas completamente coerente com o nível de formação que tem as crianças que são formadas na sinaleira.
né? Mas é uma resistência errada. Cabe-nos fazer a resistência correta. A resistência correta não está, a gente não tem por onde correr, não tem alternativa, nessa vida sempre lutar. E eu penso que o caminho é esse aí. O Carlos falou no início, né? Antes de ficar indignado para ser ofendido, né? Eu acho que tem que radicalizar. Pode ser parar a emergência, eu acho que é viável. Quando nós paramos a emergência, não foi uma atitude irresponsável. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu já falei demais, mas em algum momento a gente vai conversar sobre isso, com certeza, em outras assembleias, mas foi um movimento extremamente organizado, planejado. Né? É provável, nessa estatística que a gente não fez oficialmente, mas é provável que tenha sido uma estatística semelhante a outros estados que fizeram movimentos de emergência, que morreu menos gente, porque a vigilância, a preocupação nossa foi maior de que as coisas funcionassem melhor, não no HGE, não no Roberto Santos e não em outros hospitais, que esses pararam, mas nas alternativas. Então tem que construir as alternativas, porque a ideia de falar para a emergência é dizer, corre todo mundo, mas para a emergência do Estado, e as pessoas vão ter que ser atendidas em algum outro lugar. Nem que algum professor nosso, na época, perguntou, numa reunião, que o CREMEP, que não é o CREMEP de hoje, é completamente diferente, o CREMEP de hoje é o fundo das lutas, né? O professor perguntou, se você é atendido no seu na aliança, mas quem vai pagar? Não sei, professor, vai ser atendido. Quem foi? Pagado na tabela da MB, naquela época, deixa eu falar aqui na frente da nossa coordenadora de honorários, naquela época ainda estava lembrando da tabela de, mas não cumpriu também, não. Mas por esses estados pagados durante a greve. As coisas não vão fugir. O principal nosso, o básico nosso, é a gente juntar as pessoas e regimentar. E aí eu acho que não tem também fórmula mágica, não. É esse caminho aqui, de mobilizar. Ah, porque não veio ninguém aqui, não. Mas se essa assembleia aqui tivesse 30 pessoas, talvez a gente não estivesse lamentando 40, 50, não estivesse lamentando, mas não faria muita diferença do ponto de vista do que a gente pode decidir aqui hoje. O que a gente pode e precisa decidir aqui hoje, tanto faz com 20, 30, 50, com aqui cheio. Porque seria impossível decretar uma greve de emergência aqui. O máximo que a gente pode aprovar aqui, que eu acho que deve aprovar, é que a gente vai construir um movimento forte e radicalizado, que pode, nessa formulação que a gente vai divulgar para fora, até essa. Nós vamos construir a guerra e, se for necessário, nós vamos parar as emergências, como o Delfez falou. Se for necessário. Mas a gente não pode, se for necessário, não parar a emergência. Tem que dizer, a gente tem que construir a greve de emergência. A gente não tem que botar no papel dizendo para o secretário, se isso não acontecer, nós vamos parar a emergência. A gente não tem que comunicar, a gente tem que fazer ele perceber que nós vamos parar a emergência. Numa delas, a CM, voltando para o ano passado, nem parece, da segunda greve de emergência, já foi do governo da CM, a segunda greve de emergência que a gente fez. Otto Alencar era o secretário, hoje o governo, nosso governo, né? É o bom pedaço do governo. Nós construímos a greve e não dissemos que é para não, até porque a gente começou parando os ambulatórios, mas já construindo, porque sabia que seria necessário lançar a mão dessa arma mais forte e relevante. Antes de começar a greve, me lembro um dia de manhã, domingo de manhã, eu vou levar vocês à ACM e tal. Fomos lá, ele passou na nossa sede aqui em Ondina, que na alugada, na travessa, não lembro como morava. A gente não morava, não se nem rua ainda, a gente morava na travessa, certo? Travessa Macapá. Passou com o carro policial, entramos, nós não lembro quem foi, da almoço do sindicato, da BM, da Miranda e tal, né? E fomos lá na manhã de domingo, prazer, no Palácio Ondina, e ele tal, recebeu, para dizer, né? Pode parar, para tentar meter medo, obviamente, né? Mas o importante desse fato é o seguinte, é que eles perceberam que a gente estava construindo a paralisação, não estava blefando, né? Nós estamos, perceberam, eles vão parar. Então levou lá para tentar dissuadi-los, e o movimento continuou. Então o que a gente vai fazer isso é construir. Se vai precisar parar ou não importa, a gente tem que estar preparado para parar. E parar bem, fazer todos os passos, não economizar nisso. Na medida, para concluir, que a gente faça isso, assim, com a ênfase, com a transparência, a publicidade necessárias para que o secretário, o vereador, perceba que a gente está falando sério, os nossos colegas nas unidades também vão perceber, porque eles estão muito sensíveis, sejam eles pessoa jurídica, cooperativa, seja qual for o meio, os colegas vão perceber. E não dá para a gente imaginar que os colegas vão ser contra o movimento. Eu não acredito.
essa última greve que nós fizemos, Carlos, a gente não tinha essa organização toda, a gente não teve nenhuma assembleia monstra, assembleia, como dizia Vacareza, deputado, foi meu colega de turma das assembleias da greve que eu fiz na Escola de Medicina enquanto estudantes ainda. Vamos fazer uma assembleia monstra. Nunca se eu não posso esquecer disso. Não teve nenhuma assembleia monstra. Não, e mais fizemos, mas separamos. Quem incomodou o secretário, que queria até comer microfone, tomando microfone, negócio músico, tá? Nunca viu uma atitude daquela. Todo mundo deve ter visto, né? O secretário, violentamente, atacando o nosso presidente, Cares, etc e tal. Então, eu acho que os médicos sentiram o possivelmente que eu não tive dúvida disso. Outros desses deverão vir. Basta que a gente sente aqui a troca de ideias, a proposta lá no sindicato, quando a gente propôs colocar essa assembleia, era isso. Pô, os colegas, se é isso mesmo, se não é, né? O Rodrigo precisa falar, se precisa não precisa falar, mas a gente não está deixando, inclusive eu, né? Falar também o que pensa disso para a gente absorver, e aí sim, tem diretoria, planejar isso, planejar os passos, outdoor, caridade, tudo de novo, eu gosto de Beabá, não tem por onde correr, né? Isso a gente não pode ter ilusão. Nossa tarefa é essa aí. Vou falar ligeirinho, porque é Chicão, o Gil já tomou a palavra de todo mundo. Já fez histórico em geral. Então, realmente eu fico assim, entusiasmada com a fase maníaca do bipolar de Chicão, que ele sempre acredita no médico. Certo? Porque eu, na verdade, eu não tenho nenhuma ilusão. Eu acho que realmente a gente fazer uma greve, Gil também acredita que greve é possível, mas eu acho que parar a emergência vai ser uma coisa, nos dias atuais, que o governo de esquerda conseguiu fazer o que ele criticou do governo de direita, foi a descentralização, a direita fez a descentralização das universidades e o governo de esquerda fez na Bahia a descentralização do médico através dos vínculos precários. Então eu acho que realmente é quase que impossível a gente conseguir fazer uma greve quando a gente tem inúmeros vínculos e que as pessoas não sabem como parar, se para, se não para. Eu acho um pouco difícil. Agora eu concordo com o Gessé, mas eu acho que a gente não tem que ir para Zezé ou não. Eu acho que a gente tem que começar já de cima, solicitar uma tribuna livre na Câmara de Vereadores aqui, é para ir para Brasília, é tentar uma audiência com a presidente, o que for, chamar atenção, chegar com ônibus em Brasília, cheio de faixa, médicos da Bahia passam fome, coisas assim que agridam mesmo, visualmente, e agridam perante a mídia, para que, na hora, a gente está numa época boa, está numa época de eleição, então eu acho que a gente está com faca e queijo na mão. Eu acho que não é hora da gente fraquejar, é hora da gente entrar com mídia pesada mesmo, coisa que chame a atenção, que a gente tenha visibilidade. Eu acho que nessa hora, na hora que a gente tiver visibilidade, época de eleição, eu acho que as coisas progridem. Porque eu não posso acreditar que um governador que está no segundo mandato, 2 campanhas para governador, tenha cara de pau de vir dizer para uma comissão que ele não sabia qual era o salário de médico na Bahia. Certo? Porque se ele realmente não sabia, ele assinou um atestado de incompetência. Não deveria estar governando o Estado quando uma das classes principais do Estado, ele não sabe nem o salário. Então, eu acho que a gente tem que entrar de sola mesmo, pedir audiência. Agora mesmo tá, entrar de sola. Agora mesmo, porque eu acho que a partir do momento que a gente chamar a atenção, vai ter muita gente que vai engrossar nossas fileiras. Agora, em dezembro, em São Paulo, tem uma maternidade que já foi referência por anos com residência de pediatria, de neonatologia, eu acho que é Cachoeirinha, não sei lá, Cachoeirinha. Vai fechar as portas agora, em dezembro, porque a UTI pediátrica vai ser fechada, porque o governo do Estado só quer pagar R$ 1.500 para um pediatra de plantão de UTI. Vai fechar as portas agora em dezembro. Então, não é um problema que a gente diga pontual da Bahia. Então, a gente está tendo esse problema no país inteiro. Então, na hora que nós puxarmos o carro, vai ter muita gente que vai estar atrás da gente e vai dar muito mais força a gente.
Nós Espírito Santo aqui, peraí. Não. Aqui, não. À vontade. Pode ajudar a gente, e pode ajudar a gente, é o Espírito Santo. Eu tenho